pré-candidato a presidente da República, senador Álvaro Dias, e o pré-candidato ao Senado, né, o vereador Mário Covas Neto. E deixar só para fazer o registro, é aniversário aniversário de senador, logo de manhã. Nós vamos pagar 19 anos. Ele está convidando toda a população de São Paulo para ir à Câmara Municipal hoje. Temos bolo, não é aquele bolo aniversário da cidade, mas podem participar. Só não quero chegar na Câmara e tomar o bolo. Marcelo da Gazeta de São Paulo. O que eu queria saber do senador, no bloco anterior, o senhor falou sobre o tamanho do Estado, que é uma discussão que se faz muito, principalmente nesses tempos tão radicalizados, né, senador? E agora tem a ver também com o tamanho do Estado. No planejamento do governo federal, em curto, médio prazo, pelo menos para os próximos 5 anos, senador, tem uma necessidade de equilibrar as contas da União, inclusive essa atual gestão, ela está fazendo isso, vai reduzir um pouco os investimentos em setores importantes, como é o caso das refinarias de petróleo aqui do Brasil, e para compensar essa redução dos investimentos, estão tentando atrair parceiros privados, senador. Como é que o senhor pensa a gestão do patrimônio do Estado? É esse o caminho para continuar o investimento na economia brasileira? Ou o senhor tem uma outra solução? Olha, o atual governo, ao contrário de promover reformas estruturais para conter esse processo de endividamento público, né, está alargando a dívida e vai deixar uma herança ainda mais maldita do que recebeu, porque as medidas urgentes necessárias não foram adotadas. E o presidente da República se tornou generoso, especialmente em relação àqueles que apoiam o governo na política, né, liberando recursos e, obviamente, tentando fazer algumas privatizações, desvalorizando o patrimônio público, porque querendo privatizar na Bacia das Almas empresas importantes, né, isso não é solução. Setores estratégicos, né, senador? Exatamente. Isso não é solução para uma crise econômica de tal profundidade. Veja, de 2014 a 2016, o déficit público passou de 300 bilhões de reais. E agora, todos sabem, 159 bilhões esse ano, 139 bilhões no próximo ano, e até 2020 nós passaremos de 800 bilhões de déficit público. Portanto, de tudo que se produz no país, 40% vai para os cofres públicos, e apesar disso, nós chegamos a esse déficit monumental, histórico, e a dívida pública, que era 1 trilhão e 500 bilhões em 2008, hoje é 4 trilhões e 900 bilhões de reais, o que fizeram com o Brasil? Que desgoverno é esse? Portanto, arrumar a administração pública brasileira não é tarefa para a inexperiência administrativa. Por isso que a população é sábia quando na pesquisa ela diz que exige experiência administrativa e passado limpo. Se nós não tivermos experiência administrativa para realizarmos juntos com a sociedade um ajuste fiscal rigoroso, capaz de recolocar o país nos trilhos, nós não vamos alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as nossas potencialidades. Então, esse ajuste fiscal passa por reformas importantes. A reforma do Estado, que é o enxugamento, a eliminação de despesas correntes para sobrar dinheiro para investimentos. Nós somos, nesses países de renda média, em matéria de investimento, nós só ganhamos da África do Sul. Perdemos para todos os outros. Em matéria de produtividade, nós só ganhamos de Sri Lanka e da Ucrânia, que está lá permanentemente em conflito com a Rússia. Então, veja, a situação do Brasil é um atraso de mais de 20 anos. Recolocar o país nos trilhos vai exigir, sim, competência, experiência administrativa, honestidade, composição da equipe com quadros qualificados tecnicamente e não com essa absurda incompetência de gestão atual, né? E é evidente que essas reformas todas vão ter que contar com apoio popular para que elas possam ser concretizadas. Bom, o senhor já disse que nos 100 primeiros dias, né, quando ainda se tem
Alta credibilidade. Alta credibilidade, até porque... Escolha da vontade do eleitorado, talvez. Né? Então nesse 100 primeiros dias, assim, seria o momento certo para jogar todas essas mudanças, tentar, pelo menos... Exatamente, porque se nós não fizermos os primeiros 100 dias, certamente teremos dificuldade de fazer depois. Não haverá mais a mesma predisposição da população de apoiar, né? Mesmo quando determinadas medidas possam significar sacrifício ou redução de vantagens ou eliminação de privilégios em alguns setores. Porque isso terá que ser feito, especialmente em relação às autoridades públicas, a eliminação dos privilégios. No Congresso, certamente nós vamos ter muita gente resistindo à tese de redução do tamanho do Congresso. Diminuir o número de senadores, ao invés de 3, 2, e é suficiente, não precisa mais do que isso. Reduzir o número de deputados proporcionalmente ao número de habitantes de cada estado. Em São Paulo não se reduz nada, porque nós temos 70, né? Tem 70 deputados. Poderia ter mais. E poderia ter mais pela regra atual. Lá em Roraima, por exemplo, um parlamentar representa 50 mil habitantes. Em São Paulo, mais de 500 mil habitantes. E a representação popular é da Câmara, tem que ser proporcional ao número de habitantes. Então tem que restabelecer esse equilíbrio. Na minha proposta, que vem desde 99, São Paulo é o teto, ficaria com os 70, e depois vem reduzindo até chegar lá no estado menor. Então, nós teríamos... Porque quem representa o estado é o Senado, por isso é igual. Roraima e São Paulo tem o mesmo número de senadores. Certo, 3 senadores. Exatamente, porque trata-se do equilíbrio da federação, do sistema federativo. Então, o Senado representa o Estado e a Câmara dos Deputados representa a população. Tem que ser proporcional ao número de habitantes. Então, esta redução é parte dessa proposta de refundação da República. E é isso que nós queremos, por isso que estamos dizendo, tem que ser nos primeiros 100 dias, até porque o próprio Congresso chega no calor das urnas, com a empolgação natural de quem se elege, né? E a gratidão que deve cultivar em relação ao voto que recebeu. Então nós teremos maior facilidade de aprovação nesses primeiros 100 dias. Sério? Bom, senador, já que falamos um pouco aí, esbarramos em segurança, vamos cortar sobre segurança, que vai ser com certeza um pêndulo aí nas eleições, né? É um tema crítico. Temos estados aí brasileiros que já ultrapassaram aí o que eu diria assim, em termos de estatística, uma questão de ordem de segurança pública. Estamos entrando quase em guerra civil aí, em alguns casos, né? Mais de 60 mil homicídios no Brasil. Nesse final de semana, no Ceará, foram 39 mortes. Em 72 horas, 39 assassinatos no Ceará, sendo que 24 na capital. Então, senador, eu no sábado estava dando uma palestra lá na Brigada Militar. Fui convidado lá em Porto Alegre, fui dar uma palestra para a turma lá e falei um pouco dos nossos problemas. Então, como vai ficar a proposta? Sei que não é programa de governo, né? Não é o momento de falar disso, mas quais são as ideias, né, do presidente Álvaro Dias? Porque o que a gente ouve e discutimos até ontem, né, são instituições. Discute-se o papel da PM, o papel da Polícia Civil, desmilitariza, não desmilitariza, e põe exército, põe tanque, e nem discute o sistema em si, né, o sistema como na plenitude. A minha questão, o senador, e depois para o senador também, né, para o senador também, é importante, no Senado é importante. Vai ser discutido mais sistemas de segurança e não discutir o papel de cada instituição? Como vai ser a proposta de governo, né? A ideia, né? Proposta, podemos falar, a ideia de segurança pública do Álvaro Dias. Olha, as propostas inteligentes sobram, né? Basta você reunir alguns especialistas ao redor desta mesa e eles apresentarão inúmeras propostas inteligentes. Aí eu pergunto, e como fazer? Por isso que eu retorno lá, a refundação da República. Por quê? Porque nós precisamos colocar dinheiro no caixa do governo. Como é que vai aparelhar o Estado? Como é que vai instrumentalizar o aparelho policial? Como nós vamos oferecer salário condigno ao policial que exerce uma função de risco? Como nós vamos ter equipamentos na área de inteligência, como na faixa de fronteira, para prevenir
o tráfico de drogas, o contrabando de armas. Como nós vamos estabelecer essa interação entre as várias polícias sem recursos? Por isso é fundamental, recursos. E, obviamente, o sistema de segurança passa por políticas de segurança pública que podem ser discutidas amplamente e, obviamente, as decisões serão aquelas mais inteligentes. Mas aí falta o dinheiro, então nós temos que pensar sempre no orçamento. Tudo começa pelo orçamento, a revisão dos orçamentos atuais, né, para estabelecimento de prioridades. Eu cheguei a aprovar no Senado uma proposta de lei que morreu na Câmara, está lá parada até hoje, que obriga a aplicação integral dos recursos provisionados no orçamento da União para a segurança pública, sob pena de crime de responsabilidade que estaria sujeito o presidente da República e o ministro da Justiça. O crime de responsabilidade é aquele que leva ao impeachment. Portanto, chegamos a esse rigor de propor um projeto de lei dessa natureza. Porque o que se alega sempre é que faltam recursos para oferecer uma boa segurança à população. Então, tem um outro quesito que eu considero fundamental, a autoridade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. É por isso que eu advogo sim a tese de tolerância zero no combate ao crime e à corrupção. E isso se dá conferindo a autoridade a quem comanda. Se você é comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você tem que ter autoridade para exercer o comando com todo o rigor que a criminalidade exige. E todos aqueles que exercem uma posição de comando têm que ter essa proteção da autoridade superior para exercer o seu comando com muito rigor, com muita veemência. Eu acho que isso é fundamental e você começa a afugentar o crime e os criminosos quando você impõe autoridade. Bom, senador, vamos pensar o Senado como um produtor aí de leis que podem alterar todo esse sistema necessário. O Executivo não vive sem o Senado, sem os deputados. Senador, segurança. Eu estava aqui, enquanto o senador Álvaro Dias estava falando, eu estava me recordando quando meu pai assumiu aqui o governo do Estado em 95. Eu lembro bem a época que você tinha as viaturas de polícia sendo abastecidas por grupos de comerciantes, algumas com situação absolutamente precária, vários esqueletos de carros abandonados, porque o reparo se fazia tirando de uma que estava parada para colocar na outra, enfim. De três fazia uma. De três fazia uma. O problema de falta de armamento, não tinha o colete de bala lá. Colete balístico. Não tinha nada disso e havia um caos muito grande. Hoje você vê uma polícia mais bem equipada. Bem, isso se deu em grande parte, talvez em grande parte não só pela vontade política de fazer, porque eu não acredito num governante que não queira realizar ou resolver os problemas. Todos querem resolver os problemas. Ocorre que cada um age de uma determinada forma. É óbvio que se você cortar privilégios, economizar, enxugar, você está contrariando alguns interesses. Algumas pessoas não vão ficar satisfeitas. Mas o resultado final pode ser muito melhor. Então, ter coragem de enfrentar isso desde o início, não ficar fazendo média, é fundamental para que as coisas possam acontecer. A reforma que meu pai fez aqui no começo foi exatamente assim. Foi extremamente difícil os 2 primeiros anos, mas proporcionou nos anos subsequentes a oportunidade de você ter melhores condições. Eu estou falando da segurança, eu posso falar em outros setores. O Mário Covas é um exemplo de autoridade. Ele impunha autoridade. Em quantos episódios ele demonstrou... Eu não estou falando em autoritarismo, não. Estou falando em autoridade mesmo. Pulso forte. Tem que ter mão pesada nessas horas, né? E ele sempre demonstrou isso. Nos problemas mais graves aqui em São Paulo, a gente via a presença forte do Mário Covas. Isso é fundamental. Certamente você até afugenta o crime. Os bandidos são espertos, vão buscar locais onde eles
podem atuar com mais tranquilidade, né? Quando ele sente que há do outro lado um adversário à altura, ele foge. Isso é a questão da autoridade é essencial. Fato, eu acho que você, nessa coisa de segurança, também concordo com o senador Álvaro Dias no sentido de que, né, enfim, é bom você ouvir os especialistas das áreas e ouvir quais são as soluções ou as propostas. E aí você encontrar aquela que parece ser mais inteligente, mais adequada e que dentro da realidade que a gente pode adotar. Sim, eu já consegui entender, já trazer um binômio aí, recursos e autoridade, né? Porque, olha, inclusive nós temos um mapeamento do crime no Brasil e sabemos onde está o maior percentual de crimes, em qual bairro e em qual horário. Nós temos até esse levantamento no país, portanto, para facilitar a concentração dos esforços no combate ao crime. Agora, uma coisa que é essencial é investimento lá na faixa de fronteira. Nós temos uma fronteira ampla no Brasil, aberta ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas. Se apregoou tanto o tal do CISFRON, né, que é um sistema de monitoramento da faixa de fronteira, foi instalado ali em Campo Grande, com a necessidade de 12 bilhões de reais de investimento, se investiu muito pouco e não se instalou esse sistema. Ele é essencial. Se nós formos olhar recursos humanos, só para cobertura ao lago de Itaipu seriam necessários mais 500 homens, Mário. Então, veja a defasagem. Nós não temos recursos humanos e não temos o instrumental tecnológico para a prevenção ao crime, exatamente para que se adote as medidas preventivas e se evite o crime lá no Rio de Janeiro ou lá no Ceará, certamente começa ali na faixa da fronteira com o contrabando de armas e o tráfico de drogas, sobretudo. Que é algo de interesse mundial, né? Quer dizer, outros países que acabam sofrendo problemas decorrentes do tráfico de drogas proveniente desta região, certamente teriam interesse em nos ajudar a resolver o problema, inclusive financiando. Será que não chegou um momento, senador, de termos coragem de criar uma polícia especializada em fronteira? Porque hoje nós temos a Polícia Federal com inteligência aeroportuária, fiscalização de passaporte né? E diferente do que a gente encontra em vários países, você tem polícias especializadas somente para a faixa de fronteira. Então, ele já tem um edital, um concurso, e a pessoa sabe que vai morar a 50 quilômetros da fronteira do Brasil. O que acontece hoje com o nosso policial federal, ele presta um concurso, ele é paulista, cai lá na divisa, a primeira coisa que ele pensa é que hora que eu vou sair daqui. Então, não tem compromisso. Você não acha que na faixa de fronteira nós podemos usar melhor o Exército? Porque é inclusive constitucional. Eu agora, no dia 27, de manhã, às 8 horas da manhã, vou visitar lá o comando do Exército em Foz do Iguaçu, exatamente na faixa de fronteira. Vou lá conversar com o coronel Costa Barros sobre exatamente o que ocorre na faixa de fronteira, buscar algumas sugestões. Eu acho que o Exército pode ser utilizado melhor na faixa de fronteira, desde que o Estado brasileiro ofereça condições, como, por exemplo, esse sistema de monitoramento, que é essencial para que se possa cumprir essa finalidade de proteger o país da invasão do que é ruim, né, desse lixo que vem de fora. Entra no binômio recurso de autoridade de novo. Marcelo? Senador, o senhor já chegou a falar um pouquinho da política, voltando, o senhor falou da refundação do país, né? E o senhor já chegou a dizer também, recentemente, que não se faz política sem partidos. Por outro lado, o senhor já criticou a qualidade da representação partidária e os quadros partidários, dizendo que alguns partidos são apenas legendas eleitorais que buscam só o poder eleitoral mesmo, né? O Podemos é o Partido Novo, o senhor se filiou recentemente, o senhor também, vereador Mário Covas. Eu queria saber se tem esperança para os quadros partidários no país, se é a partir do partido político que se faz uma reforma política de qualidade. Realmente eu sou descrente em relação às siglas atuais. Inclusive a nossa presidente, a deputada Renata Abreu, sempre puxa a minha orelha, dizendo, você tem que defender o nosso partido. Eu falei, poxa, mas eu não posso dizer que os outros não são partidos e que o nosso é um partido. Ainda não é. Eu desejo que ele se torne. Ele é um movimento, né, que caminha para ser um partido, mas para que ele seja um partido, nós dependemos de realizar uma reforma política no país. Com esse monstro que está aí,
nós somos refém desse monstro, que é esse modelo político, Nós temos nós não 35 vamos ter partidos, partidos. né? Temos 35 registrados e mais de 60 na fila. Esperando. Há uma fábrica de siglas, não de partidos, de siglas. É uma fábrica abastecida pelo fundo partidário. Então, é o fundo partidário que estimula a criação dessas siglas, com algumas pessoas sobrevivendo à custa desse dinheiro público, não é? Que sai dos cofres públicos, portanto, da segurança, da saúde, da educação. Então, o enxugamento do quadro partidário é essencial através de uma reforma política que dê ênfase à chamada cláusula de barreira. Porque nós não vamos proibir a organização política. Podem se criar quantos partidos desejarem. No entanto, só terão acesso a mandatos eletivos aqueles que obtiverem um percentual de votos distribuídos em pelo menos 9 estados do país. 5% dos votos, para exemplificar, distribuídos em 9 estados do país. Aí nós teríamos o quê? 6, 7 partidos no Congresso Nacional. Aí seria civilizado. Hoje é incivilizado. Hoje é um mercado persa. Não se consegue trabalhar. Se instala o balcão de negócios. Uma reunião de líderes do Congresso parece um comício. Então não se chega a consenso nunca. Não é? É difícil dessa forma. Então a reforma política é essencial. São siglas realmente para registro de candidaturas. Algumas foram consideradas aí organizações criminosas pela Operação Lava Jato. Não é? Então esse quadro partidário brasileiro nos leva a essa impressão de que a política apodreceu no país. Por isso, se nós queremos recuperar o conceito das instituições públicas, devemos começar por uma reforma política competente que coloque ordem nessa bagunça que se estabeleceu no Brasil. Bom, o senhor eleito cortaria ministérios? O senhor já falou sobre diminuir o quadro de senadores, de deputados, mas cortar o ministério, enxugar. Hoje o número de ministérios fica na dependência do apoiamento que o presidente recebe no Congresso. Vamos criando mais um. Aí, se determinado partido exige um espaço maior no governo, cria-se um ministério. É fácil, cria-se um ministério. Então nós chegamos a 40 ministérios no Brasil, né? Depois houve uma redução. Mas o Brasil ainda é um dos países que tem o maior número de ministérios. E o importante é ter o número necessário, não o número que o interesse político partidário recomende. O interesse público é que deve recomendar. Então nós estamos estudando uma redução para 15, 16, ainda não chegamos a essa equação definitiva, mas o importante é essa redução não só de ministérios, né? Porque todas as estruturas paralelas devem ser eliminadas. A superposição de ação que gasta, né? Torna o governo perdulário, gastador. Por isso se gasta muito em despesas correntes. Eu disse, não sei se disse aqui hoje, mas dos 40% que vai para os cofres públicos, né, de tudo que se produz no país, 65% desaparece em 2 itens. A folha de pessoal, exatamente pelo inchaço do governo, né, das estruturas que cresceram, e a Previdência. Então, é evidente que essa reforma do Estado tem que chegar também no Legislativo, como já disse, né, e tem que passar pela privatização de muitas empresas estatais. Nós temos 149 estatais federais. E 30% dessas empresas foram empresas criadas durante os governos do PT. Muitas como cabide de emprego. Então, primeiramente, nós temos que valorizar as empresas estatais e depois realizar um grande programa de privatização para arrecadar o máximo possível para o Estado brasileiro, né, para fazer frente às necessidades atuais em razão do déficit público crescente, né. Então, essa reforma, ela vem aí exatamente nesse contexto da refundação da República. Bom, nós vamos entrar em mais um intervalo e voltamos logo em seguida com mais Metrópole em Foco.